Tchau! Hoje eu vou falar sobre como memorizar frases em italiano. Depois que nós falamos de algumas técnicas, né, sobre o método também, como formar as frases, como elas são formadas, hoje a gente vai fazer isso na prática. Nós vamos aprender uma das técnicas também, que é memorizar as frases prontas. Esse é o jeito mais fácil, que vai te ajudar também na hora que você precisar formar as suas próprias frases, na hora que você precisar falar. Então é muito mais fácil você já pegar frases prontas, né? Guardar na sua memória as frases prontas, do que ficar lá, ai meu Deus, como que eu vou formar essa frase agora? Tô embananado, não sei o quê. Então, primeiro, vamos memorizar as frases prontas. É o jeito mais fácil. Vamos lá. Como eu estava falando sobre a imersão, que é quando a gente traz a Itália para nossa casa. Então, para a gente aprender e memorizar, né, essas frases, a gente tem que fazer uma imersão na cultura italiana, uma imersão no idioma. E para isso, você precisa usar uma técnica que chama repetição continuada. Quer dizer, ter contato todos os dias com o idioma. Nem que for quem tem os cursos, né, como aprender italiano, desafio dos verbos, italiano com música, italiano na cozinha, quem tem os cursos de italiano, tem todo dia as aulas lá, tudo organizado no portal do curso para estudar. Mas quem não tem ainda, pode entrar na internet, pode pegar um texto, como eu falei, entra no Instagram, segue as pessoas, alguns italianos ou perfis, né, relacionados à Itália. Então, tem como você ter esse contato todos os dias com o idioma italiano. Coisa que antigamente era mais difícil, né? Mas a gente não tinha internet, não tinha tanto acesso, precisava comprar livros. Então as pessoas falavam assim: ah, mas como que eu vou estudar se eu não conheço nenhum italiano? Como eu vou praticar se ninguém fala italiano comigo? Hoje em dia, isso aí não existe mais. Não tem. Você pode praticar o tanto que você quiser, só depende de você. Porque a internet está aí, então você consegue praticar o tanto que você quiser. Por isso que eu continuo praticando todos os dias. Eu não falo italiano com os italianos na Itália todo dia, apesar de eu ter vários contatos, né, vários amigos lá, mas eu também não falo italiano todos os dias. Mas eu estudo todos os dias, eu tenho contato. Estudar que eu falo, né, não estudar, sentar, pegar o livro e fazer lição. É contato mesmo com o idioma, todos os dias. Então, isso é a técnica, essa é a técnica da repetição continuada. Continuar tendo o contato. Um jeito legal também de usar essa técnica da repetição continuada é escolher uma música e ouvir a música até você aprender. Então, você vai repetir a mesma música várias vezes, né? Até você aprender a cantar essa música. E depois, quando você aprende, a música fica na cabeça, né? E outro jeito que você vai usar para memorizar as frases é usando os sentidos, os 5 sentidos, mais o sentido da emoção, que eu sempre falo que é o mais importante. Então, como que você usa os sentidos para memorizar uma frase? Você vai ler, você vai escutar um áudio, se você tem só o texto só o texto, né? Não tem o áudio, por exemplo. O que você faz? Você lê o texto em voz alta. Pronto, você já está escutando. Ou você grava no celular também para melhorar ainda mais. Então, aí você já escutou, já leu. Escreva também, aí você vai usar o tato. Como você vai usar o sentido do paladar, por exemplo? Pega uma receita. Então, você vai ler a receita, você vai ouvir, você vai escrever. E você vai depois comer, né? O que você preparou. Depois, como você vai usar o sentido da emoção, que é o principal sentido. Você vai estudar sobre um assunto que você gosta muito. E a Itália tem vários assuntos, né, que a gente gosta muito, então é bem fácil estudar, escolher um assunto que a gente gosta muito.
é a imersão, para que ela serve, né? Um sentido também meio, como que eu falo? Para a saúde. A gente todo dia tem muitas informações, né? Entra nas redes sociais, assiste o jornal, muitas informações todos os dias, de várias coisas, conversa com uma vizinha, ela vai te contar uma história, conversa com outra pessoa, vai contar uma história, no trabalho você conversa com as pessoas, são várias histórias, então a gente tem muita informação no nosso cérebro. Nosso cérebro é lotado. Vamos imaginar que seja uma caixa, então tá lotado de informações. Quando a gente começa a fazer imersão e foca em um assunto só, que é aprender italiano, por exemplo, você vai se preocupar só com isso. Quer dizer, não só com isso, né? Vai conversar com todo mundo, mas você não vai ficar enchendo a sua caixa, porque a sua preocupação é em aprender italiano. Você quer aprender italiano, você quer falar italiano, e é só isso que você se interessa no momento, assim, né? Como um hobby, como divertimento. Então, você quer saber só disso. Então, quando você fala, agora eu vou focar no italiano, vou aprender italiano. Então, você vai enchendo a sua cabeça só com isso. Só com informações sobre a Itália, só com informações sobre o idioma, com texto, com músicas, com receitas, com tudo que é relacionado à Itália. Então, você vai limpando o seu cérebro de informações que você só tá lá enchendo e não vai servir para nada. Porque, vamos supor, uma história que você ouve de um vizinho. Contou uma história, né? Uma fofoquinha, alguma coisa. Não vai servir pra nada pra você. Porque depois, beleza, que você virou as costas, né? Parou de conversar com o vizinho, sua vida vai continuar. Mas você encheu, às vezes você pode ficar pensando naquilo. Nossa, olha o que aconteceu, não sei o quê. E isso vai enchendo sua cabeça. Então, você não pode encher... Então, o que acontece, né? A gente enche a cabeça... E o que você vai fazer? Você precisa limpar, porque você precisa de espaço para memorizar as palavras e tudo que você aprende em italiano. Então, fazer essa imersão, ficar com italiano na cabeça, aprender sobre a Itália, sobre a cultura, sobre o idioma, vai limpando dessas informações, entendeu? Você vai lá, ouve o vizinho, beleza, ouvi, ficou lá. Você não traz para o seu cérebro. Então, acaba limpando. E, por consequência, aumenta a sua memória. Porque quando você aprende sobre um assunto, você cria conexões neurais no cérebro, né? Que são essas conexões neurais onde você armazena as informações. Porque a história do vizinho, você às vezes aprende uma lição, beleza, eu não vou tomar cuidado, não vou fazer igual. Mas não é uma coisa que vai ficar lá na sua memória, que vai gerar uma conexão neural e que vai, como que fala, aumentar sua memória. Isso aí não vai ser benéfico para a sua saúde. Ao ponto que aprender italiano, ou aprender um idioma, vai ser benéfico. Porque você está criando novas conexões neurais, você está limpando a sua mente e expandindo a sua memória. Isso aí é científico. Depois eu até vou passar um documentário para vocês que fala sobre as conexões neurais. E isso é o que protege a nossa cabeça, o nosso cérebro de doenças cerebrais, de Alzheimer, de depressão, que nossa memória está expandindo. E aí a gente armazena tudo isso na memória de longo prazo. E aí a gente nunca mais esquece. Aí, agora vamos para nossa aula prática. Como entender um áudio. Na aula prática que a gente vai ter hoje, eu vou te mostrar como entender um áudio ou um texto, mas de preferência um áudio. O áudio você pode escolher uma letra de música, pode pegar um áudio na internet, um trecho de um filme e fazer a interpretação. É legal ter o áudio e o texto também, mas primeiro você ouça o áudio. Eu postei um áudio ontem no grupo. Quem já ouviu, quem não ouviu, aperta pause e vai lá no grupo para ouvir o áudio. E depois, eu postei o texto do áudio. O exercício que eu sempre falo, para você poder analisar um texto que você ainda não conhece, você leia ele, pode ler até umas 2 ou 3 vezes e depois veja o tanto que você entendeu. Depois vai lá
e anote, marque todas as palavras que você conhece, ou que você acha que conhece, ou que são parecidas com o português. Então, você vai lá e marca. Quando você marcar, leia de novo o texto, porque aí você já vai ver que entendeu um pouquinho mais. Depois, você marque as palavras que você não sabe e depois marque os verbos que você acha, né? Às vezes não tem, não sabe ainda, né? Todos os verbos em italiano, mas marque ali quais palavras você acha que são verbos. Quem quiser saber também, conhecer mais os verbos, tem o curso do Desafio dos Verbos, são 21 dias para aprender as principais conjugações e os verbos mais importantes. É um curso, nossa, super legal. Está sendo o maior sucesso de quem está fazendo. Aí quem quiser saber mais, é só me deixar um recado aí. Então, se você ainda não sabe, dos verbos, marque lá no texto só as palavras que você acha que são verbos. E aí, vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a entender esse áudio. A gente vai analisar esse texto. E depois, no final, eu vou ensinar como você vai memorizar o vocabulário e as frases com esse texto, que você vai ter que fazer depois que você souber o significado das palavras. No meu curso, eu sempre explico. Conforme vai avançando, eu vou explicando. São textos mais avançados no curso Como Aprender Italiano. Mas aqui, eu vou explicar também. Mas quando você for estudar sozinho, você vai ter que olhar no dicionário, né? Porque não vai ter uma professora para te explicar. Então, só repetindo, quem não ouviu o áudio, vai lá no grupo Eu Ouço o Áudio, leia o texto. Quem já ouviu, continua aqui. Andiamo. Oggi voglio presentarvi un membro della mia famiglia, mia sorella. Mia sorella si chiama Anna, ha 23 anni e va all'università. Studia per diventare maestra nella scuola primaria. Infatti adora i bambini e le piacerebbe molto lavorare con loro. Então, vamos lá. Eu já marquei todos os verbos, que como eu falei, né, na aula, o coração é o que dá sentido às frases. Então, eu já marquei todos os verbos do nosso texto. E eu vou explicar mais ou menos. Quando você for ler um texto, essa é uma dica, assim, mas que é importante você seguir. Você não precisa também saber todas as palavras, ficar preocupado em traduzir as palavras. É melhor você interpretar o texto e ver o máximo que você entende do que ficar lá traduzindo palavra por palavra, palavra por palavra. Primeiro que você vai perder maior tempão. E depois que no dia a dia, imagina você vai para a Itália, viaja lá para a Itália e precisa falar no hotel, ou no aeroporto, ou em um bar, um restaurante. Você não vai pegar o dicionário e falar, peraí, deixa eu traduzir. Não vai. A hora que a pessoa falar, né? Ah, peraí, que palavra é essa? Ah, peraí que eu vou olhar no dicionário. Você não vai fazer isso. Então, a melhor coisa é ler o texto, entender o máximo que você conseguir e pegar algumas palavras-chave para fazer o entendimento dessas palavras. Eu nem falo para traduzir. Eu não gosto de traduzir, não. Tem os dicionários italiano, sinônimos também. E só com o dicionário italiano mesmo, você já consegue saber o significado das palavras, mesmo que você não entenda muito ainda sobre o idioma. Então é muito melhor você ler o texto, interpretar, do que ficar lá traduzindo palavra por palavra. Tem gente que fala, gente, preciso traduzir, ou coloca no Google Tradutor. Não faz isso. Não faz isso, porque aí você vai ficar dependente da tradução. E, na verdade, o que você precisa é ficar tranquilo sem precisar traduzir. Mas no texto de hoje, eu vou dar uma explicação mais rápida, assim, eu vou focar mais nos verbos, para você ver como eles são importantes e como depois você vai usar isso aqui para continuar falando. Então, vamos lá. Oggi é meio parecido com o português, né? Significa hoje. Voglio eu marquei aqui, é o verbo volere, que
é o verbo querer. Então, io voglio. A maioria dos verbos nesse texto estão no presente. Então, esse texto é bem tranquilo. É um verbo ou outro que não está no presente, mas a maioria dos verbos estão no presente. Então, eu não preciso ficar falando toda hora o tempo, que você vai entender que o texto é no presente. É uma pessoa, a Sara, que vai contar uma história. Então, ela está contando essa história no presente. Então, hoje, voglio, eu quero, presentar-vi. Por que eu marquei essa palavra presentar-vi? Um pedaço vermelho e um pedaço verde. Porque o verbo é presentar, que significa apresentar, igual português, né? Parecido com português. E esse vi serve para falar que é apresentar a vocês. Então, o vi não é verbo. É que em italiano eles juntam algumas palavras e vira uma palavra só. Vocês vão ver isso com o tempo, né? Que for estudando italiano, eles juntam duas palavras e acaba virando uma palavra só. Ou abrevia, né? Duas palavras, junta com apóstrofe também e vira uma palavra só. Em italiano eles fazem isso. Então, oggi voglio presentar-vi, apresentar a vocês, um membro, né? Aí tá tudo certo, della minha família. Então, aqui também parece português, né? O que for parecendo português, eu nem vou explicar. Então, eu quero apresentar um membro della minha família. Mia sorella. Sorella é diferente do português, né? Sorella, em italiano, significa irmã. Fratello é irmão. Então, mia sorella, né? Minha irmã. Si chiama. Aqui eu não marquei. Chiama, mas chiama é o verbo chiamare. Então, tinha que estar vermelho aqui, mas eu não coloquei. Chiama, verbo chiamare. Se a gente fosse ler sem a pronúncia, a gente ia perceber, né? Chama, né? Rima com português. Mas como a gente quem já estudou a regra da pronúncia, sabe que aqui é chiama. Então, rima, né? Um pouco. Chiama Anna, chama Ana. E mesmo que você ainda não sabe, né? O que significa chiama, que é do verbo chiamare. Por exemplo, quando você vê que o nome tá Ana na frente, aí você vai entender, né, que tá falando sobre se chamar Ana. A 23 anni. A verbo avere, que é o verbo ter, 23 anni. Aí aqui também você entende, tá falando da idade da irmã. E va all'università. Va parece com português, né? Vai. É o verbo andare em italiano. Andare é o verbo ir. All'università. Università também parece, né? Português. Studia, também verbo studiare, parecido com português, né? Per diventare. Diventare é um verbo tornar, né? Virar, tornar. Então, ela estuda para se tornar maestra. Per diventare. Então, para virar maestra professora. Nella escola primária. Então, escola primária também, né? Parece português, escola primária. Infatti, adora i bambini. Então, adora, verbo adorare. Igual português, né? E bambini. Bambini, apesar de não ser uma palavra parecida com nenhuma palavra em português, a gente sabe, né? Bambini, bambino, bambina, que é menino em italiano. E le piacerebbe molto lavorare con loro. Le piacerebbe. Esse le está se referindo à irmã. Então, a ela, né? Piacerebbe, o verbo piacere, que é o verbo gostar, dar prazer. Então, ela teria muito prazer, molto, né? Muito. Lavorare, verbo trabalhar, con loro. Loro significa eles. Então, tá falando sobre as crianças, né? Os meninos, loro. A característica física, né? Da più alta di me.
più significa mais em italiano. Então, più alta di me. Tem algumas palavras, algumas frases ou modo de dizer em italiano que às vezes não corresponde ao português. Em português a gente não fala mais alta de mim, a gente fala mais alta que eu. Em italiano, né, se a gente for traduzir ao pé da letra, fica mais alta de mim. Então, às vezes a pessoa tá estudando e fica meio embananada, porque quer traduzir ao pé da letra. E se traduzir realmente do jeito que está escrito e do jeito que a gente fala, vai perder o sentido. Por isso que eu não aconselho muito ficar fazendo tradução, porque vai acontecer isso. Às vezes eu não sei como que é, mas se você colocar no Google Tradutor, talvez vai aparecer isso, mais alta de mim. E aí perde o sentido. Aí você vai falar, nossa, mas italiano fala assim, a gente fala de outro jeito? A gente fala de um jeito, eles falam de outro, cada região, né? No Brasil também fala de vários jeitos diferentes. Tem várias maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem que usar a interpretação. Do mesmo jeito que tem em português, né? Várias maneiras diferentes de falar a mesma coisa, italiano também tem. Então, por isso que a gente não traduz ao pé da letra, a gente faz a interpretação. Então, ela é mais alta que eu. Anche se io sono più grande di lei. Anche quer dizer também, ou mesmo, né? Nesse caso aqui é mesmo. Mesmo, anche se io sono. Sono é o verbo essere, que é o verbo ser. Então, mesmo que eu sou più grande. Più grande é diferente de più alta. Più grande, em italiano, quer dizer mais velha. Ainda mais aqui que tá falando de lei como età. Età é idade. Então, é uma outra coisa que a gente precisa interpretar aqui. Porque em português a gente fala que uma pessoa tem uma idade superior à nossa, a gente fala, essa pessoa é mais velha. Em italiano não fala, essa pessoa é più vecchia. Até fala, mas é meio grosseiro, né? Falar, aquela pessoa é mais velha, più vecchia. Então eles falam più grande, né? Più grande quer dizer maior, mas é maior de idade. Diferente de più alta, a gente fala também, a gente não fala, né? Mais grande que eu, a gente fala maior também, né? Tem isso. Em português a gente fala maior e não mais grande. Em italiano não existe maior, existe mais grande mesmo. Então, nesse caso também tem que interpretar. Então, più grande di lei, que ela, como l'età, como idade. Então, a Sara é mais velha que ela, que a Ana, só que a Ana é mais alta, o que não tem nada a ver, né? Ha i capelli marroni e leggermente ondulati, gli occhi grandi e marroni, la sua boca è sottile. Então, verbo avere, então tem, né? Ela tem. E capelli marroni. Então, aqui dá para entender, né? Cabelos marrons. E leggermente ondulati, aqui também dá para entender, né? Ligeiramente ondulados. Gli occhi, olhos. Grandi é o plural de grande. Então, olhos grandes e marroni. E la sua boca è sottile. É verbo essere, verbo ser, né? Que é igual ao português, só o acento que é do lado contrário do português. Sottile. Sottile quer dizer fininha, né? Sutil, fininho. Então, aqui continua falando das características físicas da Ana. Aí aqui. Il suo modo di vestire è piuttosto casual, né troppo elegante né sportivo. Ad esempio, le piace indossare un paio di jeans e una camicia e degli stivali ou delle scarpe da ginástica. Então, aqui já está falando sobre qual característica? Sobre o jeito que ela gosta de se vestir, né? Dá para entender jeans, casual, né? Eles falam casual, né? Eles falam em inglês mesmo, é casual. Então, o seu modo de vestir. Vestir é verbo vestir, né?
parecido com o português. É, verbo essere de novo, verbo ser. Piuttosto casual. Piuttosto significa bastante, é suficiente, no geral, né? Piuttosto casual, casual. Né troppo, troppo é muito. E né, nem troppo elegante, nem sportivo. Ad esempio, le piace, aí o verbo piacere de novo, que é o verbo gostar. Indossare, indossare quer dizer vestir, né? Colocar, mettere addosso. Addosso é em você mesmo, né? Então, ela gosta de colocar um paio de jeans, um par de jeans. Não sei porque, né? Em alguns países eles falam par de jeans. A gente não fala par de jeans, a gente fala só calça jeans. Mas tem alguns lugares que eles falam par de jeans. Mas quer dizer que é uma calça jeans só. É una camicia. Camisa, né? Camicia é camisa. E degli stivali. Stivali quer dizer bota. O delle scarpe da ginástica. Scarpe da ginástica é um tênis, a gente fala tênis. Lá eles falam scarpe da ginástica. Quando eles vão falar sobre tênis, que a gente fala tênis no geral, a gente usa tênis para fazer ginástica, a gente usa tênis para correr, tênis para jogar tênis, tênis para ir na academia, então tênis de corrida. Então a gente usa falar tênis e a gente não especifica que tipo de tênis que é, para que esporte que é, mas a gente fala tênis. Na Itália não, eles usam especificar o tipo de sapato, porque na verdade scarpe significa sapato. Então, sapato de ginástica. Então, se você for comprar um tênis lá na Itália, você chega na loja e fala scarpe da ginástica. Aí eles vão te mostrar vários tipos de tênis, que é o que a gente fala geral, né? Se você fala lá, quero um scarpe da tênis ou um tênis, eles vão mostrar um tênis para jogar tênis. Entendeu? Principalmente se for numa loja grande de esporte, eles vão te mostrar um tênis específico para jogar tênis. Então você tem que especificar. Por exemplo, você quer um tênis para poder correr. Então você fala assim, não tênis da corsa. Você chega lá e fala scarpe da corsa. Porque se você falar assim, quero um tênis de correr, tênis da corsa, vai ficar sem entender nada, né? Vai jogar tênis ou vai correr? Mesma coisa que falasse assim, quero um sapato de basquete de corrida, entendeu? Então lá, e aí quando você quiser vamos supor, um tênis de basquete, aí você fala scarpe da basketball, entendeu? Porque eu nunca tinha prestado atenção nisso, até esse ano, quando eu fui pedir um tênis e eu falei scarpe da tênis. Aí a moça me mostrou sapato de jogar tênis. Era uma loja enorme que tinha vários tipos de tênis. Aí que eu me toquei, aí eu falei, gente, eu sempre falei isso, scarpe da corsa, eu queria um tênis de correr. Então, na Itália tem que prestar atenção também a isso. É molto simpatica ed insieme ridiamo e scherziamo molto. È una persona gentile e generosa, ma a volte è anche un po' testarda. Non è sempre così facile farle cambiare ideia, infatti. Então, aqui, o que ela já está falando sobre a irmã? Está falando de como ela é, né? Do gênio dela. Então, ela é molto simpática, né? Então, dá para entender aqui, simpática. Ed insieme, insieme juntas. Ridiamo, ridiamo verbo ridere, que é o verbo rir. Ridiamo, nós rimos. Ridiamo, verbo ridere. E scherziamo. Scherziamo vem do verbo scherzare, que é o verbo fazer piada, né? Coisa engraçada. Então, scherziamo fazemos piadas. Molto, muito. É uma persona gentile, gentile também parecido com português, generosa, parecido com português, ma a volte, então, mas às vezes, a volte, às vezes. É anche, também,
Um po'. Po é a abreviação de pouco. Então, como eu estava falando italiano, né? Eles abreviam várias palavras. Nesse caso aqui é pouco. Então, quando você vê po, com esse apóstrofe, não é acento, é apóstrofe, significa pouco. Um po' testarda. Testarda vem de testa. Testa é cabeça em italiano. Não é testa só aqui da parte da frente. É a cabeça inteira, significa testa. Testarda é uma pessoa cabeçuda. Cabeçuda, assim, não de cabeça grande. Cabeçuda, cabeçada, sabe? Que tem cabeça dura. Não muda de ideia. Uma pessoa que tem a opinião dela, ela não muda de ideia. Então, isso significa testarda. Non é sempre. Então, non significa não. Sempre igual ao português. Então, não é sempre. Così. Così significa assim. Facile. Facile também é parecido com o português, né? Você tirar o E ali, fácil. Farle. Eu também pintei essa daqui diferente. Um pedaço de vermelho e um pedaço de verde. Far é o verbo fare, que é o verbo fazer. E o le, esse le está se referindo à irmã dela, a Ana. Então, fazer ela, fazê-la, né? Que aí a gente falaria assim em português. E aqui eles falam farle. Então, fazê-la é tudo junto. Cambiare. Cambiare é o verbo mudar. Cambiare é ideia. Então, mudar de ideia. Devo ammettere. Então, deixa eu ler a frase inteira, vai. Devo ammettere che è un po' pigra, non pratica molto sport, a volte però esce per fare lunghe passeggiate nella natura. Então aqui tá falando, continua falando do jeito dela, né? Do jeito que ela é. Então, devo, e eu devo, a Sara tá falando dela, né? Devo, verbo dovere, que é o verbo dever. Então, devo é igual ao português, né? Ammettere. Ammettere é o verbo admitir. Então, devo admitir. Que é um po' pigra. É o po de novo, abreviado. Pigra. Pigra quer dizer preguiçosa. Me confundi aqui. Preguiçosa. Pigra e pigro, preguiçoso. Não prática. Prática, verbo praticare. Então, igual ao português, né? Não prática, molto sport. A volte, però. Então, às vezes. Però. Però significa mas. Esce, verbo uscire, que é o verbo sair. Per fare, fazer. De novo aqui. Lunghe. Lunghe é o plural de lunga. Às vezes lunga a gente entende melhor, né? Que vem de longa, né? Parecido com o português. Lunghe quer dizer longas. Passeggiate. Passeios, né? Longos passeios nella natura, na natureza. Le piace leggere. Le piace ascoltare la musica ed uscire con i suoi amici. Invece va raramente al cinema. Aqui tá falando dos gostos dela, né? O que ela faz para se divertir. Então, le piace. Piace, verbo piacere, que é gostar, né? Leggere. Leggere. Ler. Le piace ascoltare la musica. Então, né? Escutar música. Ed uscire, sair, com i suoi amici. Então, com seus amigos. Amici, plural de amico, que amico, amigo, amici, amigos. Invece, va o verbo ir, raramente al cinema. Então, essa frase é meio parecida, né, com o português. Abbiamo hobby. Eles falam, hobby é uma palavra em inglês, né, que a gente fala hobby, acho que em inglês também, né, hobby. Em italiano eles falam hobby, porque eles não leem o H como R. O H é mudo, igual a gente lê em português. Então, abbiamo hobby e passioni diverse, ma quando riusciamo a passare del tempo insieme è sempre molto piacevole e ci divertiamo da matte. Então, abbiamo
Verbo avere, noi abbiamo. Então, tá falando dela, da Sara e da Ana. Noi abbiamo hobby, né? E passione, passione, paixão. Diverse, diverse é parecido também com o português, né? Diverso, diferentes. Ma quando riusciamo, riusciamo vem do verbo riuscire, que é o verbo conseguir. A passare, passare, parecido com o português, né? Passar. Del tempo, insieme, insieme juntos, juntas, né? Nesse caso. È sempre molto piacevole. Piacevole é agradável, né? Que dá prazer. E ci divertiamo, olha lá a pronúncia. Ci divertiamo. Divertiamo vem do verbo divertire. Então, parecido com o português. Da mate. Mate quer dizer louca. Então, loucas, né? Que é plural. Então, nos divertimos como loucas. A gente falaria assim, né? Nos divertimos como loucas. Mas aqui, se a gente traduzir, tá escrito nos divertimos da loucas. Então, é só o modo de falar em italiano que a gente tem que interpretar. Então, aqui tá falando do que elas fazem juntas, né? As duas irmãs. Então, quando a gente vê a explicação do texto, a gente percebe, né, que até entende mais do que pensou e até não é complicado, né, aprender italiano. É fácil. E aí, vamos para a parte prática. Como você vai memorizar essas frases? Como é um texto no presente e é um texto muito legal, porque ele passa por várias fases de uma conversa. Ele apresenta, né? Tá apresentando a pessoa, tá falando o que a pessoa gosta. Aí tá falando também do tipo físico da pessoa. Depois tá falando como ela se veste. Depois do gênio, né? Se é brava, se é simpática, como que é. Então, é um jeito, esse texto ele é muito legal porque é um jeito que você pode se apresentar e começar a conhecer outras pessoas, né? O primeiro contato, quando a gente tem com uma pessoa, a gente fala sobre esses assuntos. Então, por isso que esse texto é legal, porque vai servir para você também. Memorizar ele e usar para se apresentar ou apresentar outra pessoa. Quando você for falar com um italiano, né? Quando ele for se apresentar, você vai entender. Por isso, leia o texto várias vezes para poder ir memorizando, né? Selecione, depois, segundo passo, as frases que você acha mais importante e escreva em um papel ou no celular. No papel, eu acho que a gente presta mais atenção quando escreve num caderninho do que no celular. No celular, acho que é meio automático. Como a gente tem mais o hábito de escrever no celular do que no papel, acho que quando a gente escreve no papel, meio que sai mais da rotina, assim. Eu acho mais que memoriza melhor, que a gente aprende mais escrevendo no papel. Mas aí você faz o que você achar melhor. Então, selecione essas frases mais importantes, por exemplo, me chiamo, lei se chiama Anna. Então, essa é uma frase importante, né? Para falar do nome da pessoa, para falar do seu nome. Então, selecione as frases que você acha importante. E depois tente formar outras frases a partir das frases que você anotou. Mesmo que por enquanto o seu vocabulário seja pequeno, você pode ir lá substituindo, entendeu? Tá falando da Ana? Então você põe lá, Mariana, vamos supor. E aí você faz a descrição, entendeu? Tá falando de outra pessoa, você pode fazer como se estivesse falando só de você. Aí você vai lá e muda o tempo verbal, né? Ao invés de falar dela, que tá tudo falando dela na terceira pessoa do singular, você muda tudo pra primeira pessoa do singular. E aí, por aí vai. Deixa eu te dar um exemplo. Esempio. Tem uma frase lá, né? Le piacerebbe molto lavorare con loro. Então, olha essa frase, você pode mudar, né? Mi piacerebbe molto viaggiare con loro. Então, eu substituí aqui. Ao invés, eu tirei o le, né, da frase original do texto. Le está se referindo a ela, né? A Ana. Eu coloquei mi, que se refere a mim. Então, mi piacerebbe
molto, e ao invés de colocar lavorare, eu coloquei viaggiare con loro. Então, eu gostaria muito de viajar com loro. Piacerebbe é o verbo piacere, mas ele está no tempo condizionale, presente. Condizionale é presente. É um tempo que serve para exprimir, né, uma condição ou um desejo. Então, mi piacerebbe, né, eu gostaria, essa é a tradução, né, não é o jeito que, se a gente for ler aqui, vai dar o sentido em português, mas é nesse sentido. Eu gostaria muito de viajar com eles. Ela gostaria muito de trabalhar com eles. E a terceira frase, ti piacerebbe molto mangiare con loro. Então aqui eu já substituí, né, o lei e o mi por ti, que é você. Piacerebbe, então você gostaria muito de mangiare con loro. Então tá vendo como a gente muda o verbo, preserva várias partes, né, da estrutura da frase, mas quando a gente muda o verbo dá um outro sentido. Por isso que é muito importante aprender os verbos, mesmo se você está aprendendo italiano agora e não tem muito vocabulário, se você está já estudando italiano e tem dificuldade, porque a maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade na hora de conjugar os verbos, né? Então, é importante em qualquer passo, se você está no início estudando italiano, está no meio, está mais avançado, é sempre bom, excelente, ótimo estudar os verbos, porque eles são realmente o coração das frases e por isso o curso do Desafio dos Verbos foi tão legal e foi um sucesso, né? Tá sendo um super sucesso. Então, ragazzi, amici, a gente se vê na próxima lição. Um bacione e se você tiver alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários. Certo? Un bacione, ci vediamo presto. Ciao!